Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 9 ao versículo 13. A oração pedagógica de Jesus. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ensinando os seus discípulos a como orar, mas não somente como orar, mas junto ali das palavras da oração de Jesus, os seus ensinamentos. Aquilo que entre as linhas, entre as palavras, muitas vezes nós passamos desapercebidos e nem tomamos conta daquilo que realmente a palavra de Deus ela quer nos ensinar. Jesus ele já nos disse, assim na terra como no céu. Então Jesus ele nos esclarece de um mundo avesso, de um mundo ao contrário. Ao passo que quando nós lemos as cartas de João, então você lê lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus. Notícia maravilhosa, você sabe que você é de Deus, isso é maravilhoso. Vírgula. E que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí você vê o avesso entre dois mundos, aonde a vontade de Deus plenamente está estabelecida nos céus. Mas na terra, o mundo inteiro jaz no maligno, em trevas. E aí você vai notando que a vida daqueles que já sabemos que somos de Deus. Mas ainda nós estamos militando conforme as regras do mundo, jaz no maligno. Estamos lutando com as armas dos homens deste mundo. Ao passo que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 10, ele diz que apesar de nós andarmos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Ou seja, sabemos que somos de Deus. Então, por que muitas vezes a nossa vida, num mundo inteiro jaz no maligno, parece que o quebra-cabeça não encaixa, não dá certo. Sabe por que não dá certo? Porque nós estamos militando não segundo a plena vontade. Nós estamos militando pela nossa vontade. Pelos padrões do mundo. O padrão do mundo onde nós estamos é egoísmo. O padrão do céu é amor. O padrão do céu é paz. O padrão deste mundo é guerra. Aí você fala assim, não pastor, mas a gente não vive em guerra. É só olhar para dentro da gente. É só você olhar para você mesmo. Olha para dentro do seu coração, seja sincero. Olhe para dentro da sua alma. Olhe para dentro da sua mente. E aí você vai ver onde está o conflito. O conflito não está na Síria. O conflito não está na Palestina. O conflito não está lá nas guerras civis do continente africano. O conflito está dentro de nós, para começar.
E depois ele está dentro da nossa casa. Padrão do céu é paz. Padrão desse mundo, guerra. Então por que a vida não encaixa, o negócio não funciona? Porque nós estamos militando sobre a milícia da carne e não do espírito. Mas Jesus, ele diz na oração, nós temos um Pai. Um Deus Pai. Que Deus é nosso Pai e não nosso algoz. Que Deus é aquele que está esperando os seus filhos baterem a cara no muro, num ditado popular mais claro, e esperando eles voltarem. O Pai Celestial é misericordioso. Muitas vezes nós não somos. Deus, ele perdoa. Muitas vezes nós não perdoamos ninguém. Nós acabamos de cantar um hino, onde ele diz, traz as bênçãos do perdão. A gente canta e nem se dá por apercebido que estamos cantando. O que nós estamos falando, o que nós estamos declarando. Jesus diz que nós temos um Pai que se preocupa mais conosco do que com plantas e com aves do céu. E aí quando você leu o pão nosso de cada dia, você achou que era o pãozinho francês. Você achou que era o pão com farinha. Você achou que era o café da manhã reforçado. E aí Jesus disse, não, porque amanhã você vai tomar café de novo. Amanhã você vai almoçar de novo. Amanhã você vai jantar de novo. E você vai continuar tendo fome. O que eu estou falando para você é que da plenitude da sua satisfação, ou da satisfação, dá-nos hoje. Para que os filhos de Deus possam entrar, como diz o livro de Hebreus, no descanso. Para que você não viva ansioso pelo que há de comer, vestir ou beber. Senão, Jesus vê como que um negócio meio contraditório. Como é que Jesus ensina você a orar pelo pãozinho francês, pela roupa, pela comida e pela bebida, que você achou que era isso? E logo à frente, no versículo 25, ele diz assim, não andeis ansiosos, inquietos por essas coisas. Porque o vosso Pai sabe de todas as coisas antes que vocês peçam. Está vendo como é contraditório? Então o problema não é o pão de manhã. O problema é você se satisfazer com aquilo que Deus tem feito na sua vida. O problema é você não ser, não um inconformado, mas um descontente, um insatisfeito. Da plenitude, Senhor, da satisfação, dá-nos hoje, para que os teus filhos entrem num descanso do coração, sabendo que eles têm um Pai celestial, que zela mais por eles do que árvores e animais.
E aí Jesus continuou a oração. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, quando Jesus ensina, perdoa-nos as nossas dívidas, Jesus está olhando não para a aparência dos seus discípulos, mas para a alma e o coração deles. Você nunca imagine que Jesus olhou para a aparência de alguém. Jesus olhou o mais íntimo, a alma, o coração, saber o que de fato estava correndo ali dentro das suas veias, dos seus pensamentos, daquilo que afligia o mais interior da vida. E aí Jesus, ao olhar para os seus discípulos, ele percebeu que os seus discípulos estavam sempre carregados de um peso. Um peso do quê? Um peso de culpa. Um peso de cobrança. Por que você não me ligou? Por que você não foi lá em casa? Por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo? Todos nós aqui, meus irmãos, somos cheios de cobrança. E aí a gente dá aquela desculpa esfarrapada, porque a gente ama a pessoa. Ama nada, você está cobrando o outro, porque você acha que ele deve alguma coisa para você. Então essa desculpa que nós cobramos o outro, porque não, isso não é amor, isso é cobrança. Isso é sentimento de dívida. Isso é sensação de ser retribuído por alguma coisa. Jesus, quando olhou o mais íntimo do coração das pessoas, ele viu lá que elas andavam carregadas de culpa, de um peso, de cobrança. O patrão cobra. A esposa cobra, o marido cobra, os filhos cobram, o parente cobra. A igreja cobra. O irmão cobra você. Aí Jesus olhou e falou assim, peraí, a igreja vai ficar carregada de pessoas cheias de cobrança, de um peso, achando que elas estão em dívida com alguém, ou alguém está em dívida com eles? Nós estamos sempre prontos para cobrar as pessoas, irmãos. Ou por causa do peso da nossa consciência, ou porque nós achamos que elas devem alguma coisa para nós. Isso é um sentimento horrível. E aí você pode entender. Nós somos cobrados pela consciência, a nossa própria. Aquela que Deus colocou em cada um de nós. Nós somos cobrados, até mesmo por aqueles que nos querem o mal. Nós somos cobrados por aqueles que nos querem o bem. E nós somos, irmãos, cobrados até por Satanás. Tem sempre alguém acusando a gente de dívida. Tem sempre alguém com um papelzinho, uma caderneta assinando ali, marcando o que você está devendo para ele.
Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, ao olhar o coração, o íntimo, Jesus ele notou que os homens carregam esse sentimento de culpa de alguma coisa. Muitas vezes você tem culpa de alguma coisa dentro de você que você nem fez nada, mas você tem uma sensação de culpa. Culpa do quê? É como se você estivesse assinando papéis em branco. Capítulo 8, do Evangelho de João, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aonde estão aquelas pessoas, mulher, que estavam com o dedo apontado para você, dizendo que você era pecadora, e que a palavra de Deus dizia isso, não é? E que tinha que fazer aquilo, porque estava escrito, tem que apedrejar. Aonde eles estão? Cadê as pessoas que estavam te acusando até agora? Os acusadores se sentiram acusados pela sua consciência. E a Bíblia diz que deixando cada um as suas pedras, saíram da presença de Jesus e da mulher. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Você pode ouvir muitas vozes, dos bons, dos maus. Apocalipse, capítulo 12. E você pode ouvir a voz de Satanás. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 10. E então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E aí você vai notando, porque muitas vezes as almas ainda estão cheias de grilhões, estão cheias de pesares, estão cheias de sensação de dívida, porque tem sempre alguém cobrando, alguém falando, tem sempre alguém apontando o dedo, tem sempre um acusador de dia e de noite, dizendo o que nós estamos fazendo de errado. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que se estabelece um evangelho pelo perdão. É aquela igreja que Jesus, quando olhou lá para a mulher de Samaria e falou para ela que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o verdadeiro adorador seriam aqueles que seriam capazes de sentar no mesmo banco, apesar de todas as suas diferenças, seja de Jerusalém, seja da montanha da Samaria, eles pudessem se sentar junto e adorar a Deus, sem medo do que o outro poderia fazer com ele.
Nossos pais disseram que esse povo aí, ó, aí ia conversar com o judeu, nossos pais nos ensinaram que esses impuros, nós não devemos nem sentar com eles. Peso de culpa. Tem sempre alguém achando que nós temos uma dívida para pagar. Por isso Jesus, ao olhar para o coração, vocês estão muito pesarosos. Então eu vou ensinar vocês. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas. A igreja de Jesus Cristo, ela não trabalha o que você merece e nem o que eu mereço. A igreja de Jesus Cristo não é movida por mérito ou demérito. Mérito que, se você for um crente que passa a ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, Deus vai te abençoar mais. E o demérito, quando você deixa de fazer isso, Deus para de te abençoar. Se é assim, irmão, então Deus é movido à base de barganha. E o nosso Deus não é movido por mérito ou demérito. Quando Deus derrama a chuva, Ele não derrama a chuva somente na casa, na cidade e no campo daquele que o conhece. Tanto é que o salmista no Salmo 73, que conhecia Deus, estava todo perturbado porque ele encontrava pessoas e homens ímpios que estavam prosperando, não ficavam nem doentes, e não conheciam a Deus. Você não pode fazer confusão das bênçãos que Deus abençoa os homens com salvação. É por isso que nós desmerecemos a vida eterna. Porque, na verdade, nós estamos querendo não saber de vida eterna, mas de sermos finalmente abençoados. Então essa conversa de que Deus não me dá o que eu mereço, isso não é diálogo do reino de Deus. Deus nem escuta isso. Deus não trata através dessas palavras. Deus não trata através desses termos. Deus não trabalha nem em ouvir isso. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo 9. Quem vive tentando falar com Deus dessa maneira, não fala com Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Deus, ele não conversa, Deus, ele não vai ouvir esse tipo de conversa. Essa conversa de mérito,
essa conversa do que eu mereço, essa conversa do que Deus tem que me dar, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Dá uma impressão de que quando nós vamos falar com Deus, Deus está em dívida com a nossa vida. Deus não está devendo nada para nós. Por isso que esse tipo de conversa, você fala consigo mesmo, e o apóstolo Paulo diz que você fala ao vento. Você fala ao ar. Porque Deus não troca palavras aí. De si para si mesmo. E aí quando você ouve a seguinte frase: vai ficar por isso mesmo, pastor? É a pessoa que está achando que alguém tem dívida com ela. Vai ficar por isso mesmo? É quando você tem a sensação de retribuição e de mérito, achando que você merece alguma coisa. Ao passo que não. Então, quando você ouvir essas palavrinhas assim, você já sabe com que tipo de coração você está tratando e lidando. O grande mistério do reino de Deus não é muitas vezes compreendido por nós. Segundo Coríntios capítulo 5. O grande mistério do reino de Deus, da igreja de Jesus Cristo, muitas vezes foge à nossa compreensão humana e natural das coisas. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse é todo o mistério do Evangelho, que não entra na nossa mente e no nosso coração. Que como Deus pode reconciliar homens, não imputando a ele as suas transgressões, e fazendo daquele que não conheceu o pecado, pecado por nós. E nos tratando segundo a sua justiça, e não segundo uma justiça de retribuição.
Esse é o mistério do Evangelho. Esse aqui é as bênçãos do perdão da Igreja de Jesus Cristo. Ao passo que, ao olharmos para os nossos irmãos, cada um deles, nós vamos encontrar pecado, faltas, mas nem por isso eles deixarão de ser nossos irmãos em Cristo Jesus. Nem por isso eles não herdarão o reino dos céus. E nem por isso nós tomaremos os seus caminhos. De quem sabe um momento de desobediência diante de Deus. Mas tratá-los com perdão, e não como se eles devessem alguma coisa para nós. Porque quando você tem esse sentimento, é porque ainda sua alma anda angustiada, aflita. Porque você não perdoa, e aí a alma está aflita, cheia de pesar, e com uma sensação, um sentimento de culpa e de que alguém deve alguma coisa para você. Colossenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Colossenses capítulo 2. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, por que nós temos ainda essa sensação de angústia da nossa alma? É porque nós temos dificuldade de entender, compreender e vivenciar como que Deus pode nos perdoar. Será que isso é possível? Deus perdoar a malignidade do nosso coração? Deus não imputar a nós as nossas transgressões? Então por isso eu vivo ainda angustiado, porque ainda plenamente eu não descobri esse descanso e essa paz. Que da maneira que eu fui perdoado, agora eu perdoo. Para que eu não viva tendo um sentimento de que meu irmão e a minha irmã me devem alguma coisa. Porque quando Deus anulou o escrito que era contra nós, nós passamos a não dever mais nada. Deus não deixou um resquício
da sua conta lá no vermelho ainda e vive te ameaçando por aquilo que você deve. Não. Deus anulou todas as coisas. Nós temos esse problema. O problema de não perdoar é porque ainda nós não compreendemos a plenitude do perdão de Deus a nós. Vai ficar por isso mesmo? Mateus capítulo 18. Um dos problemas que nós enfrentamos a partir do perdão é o seguinte. Jesus está ensinando a orar. E Jesus podia parar ali. Perdoa as nossas dívidas. Ponto. E se Jesus perguntasse talvez para nós assim, o que você acha de, na oração, a gente ensinar assim também, continuar ensinando? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. É bem provável que a gente diria assim, mestre, esquece esse negócio aí. Para com isso aí. Esquece esse negócio de perdoar os outros. A gente só quer que o Senhor nos perdoe, mas perdoar ninguém, acaba a oração aí. Ponto. Esse negócio de perdoar os outros, e quando nós temos essa sensação, esse sentimento, de que nós não temos que perdoar, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 26. É porque nós achamos ainda que podemos pagar a dívida. Capítulo 18, verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele não podia pagar, é uma dívida impagável. Você entende que perdão, ele é para dívidas impagáveis. Perdão não é o irmão ir na sua casa e derrubar um copo. Pum! Ô irmão, me perdoa. Não, irmão, pode trazer outro copo. Isso aqui é um copo que caiu, quebrou, mas você pode trazer outro. Perdão é para aquilo que você não pode pagar. Perdão não é porque o irmão derramou um copo de suco na sua roupa. Ô irmão, perdoa. Não, irmão, pode comprar outro vestido aí, outra roupa para mim. Perdão é quando não tem o que fazer. Aí você exerce perdão. Perdão é para coisas inimagináveis. E aí você vai entender a grandeza do que é perdão. Perdão não é por causa de um copo de água que caiu. Perdão é para algo irreparável. Tudo te pagarei. Não paga. Não vai pagar. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós temos essas sensações quando achamos que vamos pagar. Não, pode deixar, irmão, não vai pagar. Perdão é para coisas que são impagáveis.
Lucas capítulo 7. Ou você tem uma sensação? Versículo 47. De que a sua dívida é pouca. Olha só o que esse homem, o que Jesus disse para ele quando foi convidado a ir na sua casa. E uma mulher entrou lá com um vaso de alabastro, chorava aos pés de Jesus, ungiu o seu corpo e enxugava com seus cabelos. Ao passo que esse homem, ao olhar para Jesus e aquela cena, ele disse que se Jesus fosse profeta, saberia que aquela mulher era uma grande pecadora. Versículo 47. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, aquele a quem acha que Deus perdoou muito pouco ele, porque ele cometeu muito pouco pecado, pouco ele vai amar, porque ele acha que a dívida dele, no final das contas, ele poderia pagar. Muitas vezes a gente tem a sensação de que a nossa dívida, quando Deus nos perdoou, era pouca. Não, era impagável. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Quando Cristo nos perdoou, Ele tirou os grilhões de nós, as algemas, a prisão, o tormento, a angústia. E agora, Cristo, no seu ensinamento da oração, Ele nos ensina a sermos pessoas libertadoras. É aquela pessoa que não põe uma algema no irmão, um grilhão, e cobra ele diariamente, a todo tempo, o tempo todo. Não, irmão, a gente liberta ele. Por isso Paulo, ao escrever a Onésimo, escreveu a Filemon sobre Onésimo, ele disse assim: trata-o como a mim mesmo, como ao meu próprio coração. E se você, Filemon, tem um sentimento de que ele deve alguma coisa para você, põe na minha conta. Mas não se esqueça, o evangelho da igreja é para nos libertar. É para que você obedeça a Deus sem um sentimento de pesar ou de culpa. É que para você, ao ter recebido esse perdão tão grandioso, sem medida, sem tamanho, sem precedentes, com um amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Você seja libertador dos outros. Você seja aquele um que vai andar na luz e não nas trevas. Você seja aquela alma que conduzirá outros ao perdoador, ao Salvador, Cristo Jesus.
capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus, ao encerrar a oração, no versículo 13, ele disse amém. O amém é o assim seja. Versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus está dizendo assim: você é perdoado e perdoa. Você perdoa e é perdoado. Primeiras de João, capítulo 1, para nós encerrarmos. Primeiras de João, capítulo 1. Versículo 8. Um peso na alma. Isso é o que a oração de Jesus está nos ensinando. Temos um peso na alma por não reconhecer a grandeza do perdão e de perdoar. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós andamos em trevas, quando nós achamos que não temos pecado nenhum. Ou dizemos, ou pensamos. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É quando você está na luz e vai falar com o Pai Celestial. Pai, perdoa o meu pecado. Qual pecado, filho? Ah, não, todos os meus pecados. Não, filho, eu quero saber qual pecado. Aquele olhar impuro que você teve? Qual pecado, filho? Aquela mulher que passou e você olhou? Aquele ódio que você sentiu no coração, filho? Qual pecado, filho? Aquela avareza que te consome? Qual pecado, filho? Aquele orgulho que te sufoca? Qual o pecado, filho? Confessa o pecado, filho. Fala para o Pai. Quando a gente vai conversar com o Pai, tem que ser assim. Versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos. Versículo 7. Se, porém, nós confessarmos e andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Então por que a gente consegue manter comunhão? E por que Deus tem comunhão conosco? Por causa do perdão.
Por que nós temos comunhão uns com os outros? Porque Deus nos perdoou e da mesma maneira nós perdoamos. Os irmãos nos perdoam e nós perdoamos. Por isso que nós temos comunhão. E apesar dos nossos pecados, andamos na luz. Se confessarmos eles. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. Você que ainda tem sua alma pesarosa, cheia de dívidas, eu creio que chegou o momento de você se encontrar com aquele que nos perdoa o impagável. Cristo Jesus. Chegou o momento de você encontrar com aquele que tem uma dívida, mas que ele pode perdoar os nossos pecados. Para que você seja um libertador do seu irmão e do seu próximo. Para que você não viva mais angustiado e com um sentimento, com uma sensação de que você está devendo alguma coisa para alguém e que alguém está devendo alguma coisa para você. Mas que você agora tem um coração livre. Que Deus nos abençoe e ilumine o nosso entendimento para a verdade da sua palavra.